E aí, turma do segundo ano, segundos anos eu mandei para vocês, todos vocês têm uma lista com 6 questões, né? Incluindo, no caso, aí, os conteúdos de progressões, sequências numéricas e o conteúdo de análise combinatória. Vocês têm as questões, eu vou comentar e depois a gente está programando fazer novas atividades, utilizando outros recursos, vamos fazer testes, tá bom? Então essa primeira videoaula vai ser resolvendo as 6 questões que vocês já deveriam ter lido cada uma delas e terem feito, ok? Primeira questão diz o quê? Diz que de um atleta, né, um programa de treinamento, e ele vai correr uma maratona. E no programa de treinamento dele, ele corre da seguinte forma: no primeiro dia, vamos lá, começar a primeira questão. No primeiro dia, ele corre 15 quilômetros. E a cada dia, ele vai correndo 500 metros a mais no programa de treinamento dele. Ok? Então, por exemplo, se vocês perceberem no segundo dia, mais 500 metros, em vez de colocar em metros, a gente vai colocar tudo em quilômetros, né? 500 metros são 0,5 quilômetros. Todo mundo sabe, né? Que 1 quilômetro são 1000 metros. Para transformar de metro para quilômetro, basta apenas dividir por 1000. Então, dividir por 1000, corre 3 casas para a esquerda. Então, somando, vai dar 15,5 quilômetros. Aí, no programa de treinamento, no terceiro dia, mais meio quilômetro. São 16 quilômetros. E aí, o programa de treinamento vai continuar. E aí, no texto, fala-se do 61º dia. Quer dizer, o treinamento dele vai ser contado 61 dias consecutivos. E aí vem a pergunta do problema. Quantos quilômetros o atleta terá percorrido até esse 61º dia? É importante salientar 2 questões que são comuns aparecerem nesse tipo de problema. A primeira questão é: quantos quilômetros percorreu no 61º dia? Olha a pergunta. No 61º dia. Quantos quilômetros percorreu no 61º dia? Quer dizer, exatamente esse dia aqui. Quer dizer, no terceiro dia, no segundo dia, no primeiro, no 61º dia. Outra pergunta que pode surgir é essa aqui. Quantos quilômetros percorreu até o 61º dia? Veja que a pergunta é diferente. Se eu pergunto quantos quilômetros eu percorri até o 61º dia, pensa, vamos lá? Foco. Você não está perguntando um dia em particular, você está perguntando o conjunto de todos os dias. Então, o primeiro dia que eu percorri 15, mais o segundo dia que eu percorri 15,5, pensa. Mais os 16 do terceiro dia, e assim sucessivamente, até o 61º dia. A gente não sabe quanto é que ele percorreu ainda. E aí pensa um pouco, como é que será que dá para resolver essa soma? Como é uma sequência em progressão, todo mundo já sacou que é uma progressão aritmétrica. Por que, professor? Bom, na verdade é uma sequência numérica. E por ser uma sequência numérica, eu posso verificar se é uma sequência em progressão. Uma sequência numérica em progressão, se tiver uma constante, essa constante pode ser aditiva ou multiplicativa, nesse caso aqui é uma constante aditiva, estou somando sempre meio quilômetro, aí se transforma numa progressão justamente por isso. Porque tem uma constante, é uma constante. E como é aditiva, é uma constante aritmética, é uma progressão aritmética. Então temos a soma de Gauss. Como é que eu somo 61 termos? Tem uma propriedadezinha, né? Que ao invés de você somar os termos como eles estão aqui, 15 mais 15,5 mais 16, soma na marra. Você pode fazer assim, ó. Essa soma pode ser feita de outra forma. O primeiro mais o último é exatamente igual ao segundo mais o penúltimo, que é exatamente igual ao terceiro mais o antepenúltimo. E aí daí por diante. Essa propriedade identifica o quê? Que a soma dos termos pode ser feita de uma maneira diferente, de uma maneira um pouco mais eficaz. Já que eu tenho somas iguais, quais são as somas iguais? O primeiro mais o 61º. Esses dois aqui é igual ao segundo, como eu falei antes. Quantas parcelas eu vou ter iguais? Bem melhor do que somar parcelas diferentes. Quantas parcelas eu tenho iguais? Eu tenho 61 parcelas
como eu joguei 2 a 2, eu vou ter metade dessas parcelas. Então, imagine você somar parcelas iguais. Se eu tenho 61 parcelas, quando eu junto de 2 em 2, eu vou ter metade dessas parcelas. Então, aqui é a soma de Gauss. A gente já tem o primeiro termo, né? O primeiro termo é 15. Mas não temos o 61º. Esse é um termo que a gente ainda não tem. Mas a gente pode calcular exatamente essa perguntinha aqui, ó. Essa perguntinha aqui, ó. Perfeito? Quem é o 61º termo? 61º termo. Vai ser o primeiro, lembra? Fórmula geral do termo de uma progressão aritmética. É o primeiro, mas quantas razões eu vou ter que acrescentar até chegar ao 61º? Quantos meios quilômetros eu vou acrescentar? Eu comecei do primeiro, mais meio, são 60 meios quilômetros, né? No caso, o meio quilômetro é a razão. Então, o primeiro termo quem é? O primeiro termo é 15, o R quem é? 0,5. Fica 15 mais 60 vezes 0,5, dá 30. 15 mais 30, 45 quilômetros. Quer dizer, eu já sei quantos quilômetros vão ser percorridos no 61º dia. São 45 quilômetros. Então, coloca aqui, ó, 45 quilômetros. Quer dizer, se eu somar o 15 com 45, vai dar quanto? Vamos somar? 15 com 45 dá 60. Multiplicado por 61 vezes 2. Essa continha você pode fazer 60 vezes 61 dividido por 2. Ou você pode simplesmente dividir o 60 por 2, dá 30. 30 vezes 61. Vamos fazer essa continha? Bota o 0. 1 vezes 3, 3. 6 vezes 3, 18. Olha aí que delícia. São 1.830 quilômetros. Programa de treinamento. Esse atleta aqui é igual a mim, né? Eu costumo fazer isso, 45 quilômetros. Opa, 15 e meio. Não. Eu percorro 45 quilômetros todos os dias. Perfeito? Olha só. Então a soma de Gauss deu quanto? 1.830 quilômetros. Se eu for pensar, por exemplo, daqui para Fortaleza, dá aproximadamente uns 800 quilômetros, e voltar de Fortaleza e ainda ir para Caruaru. Ok? 1.830 quilômetros. Não dava para somar na marra, são 61 parcelas. Ok, gente? Fechou essa questão? Ok? Segunda questão, todo mundo aí com o texto. Em um edifício residencial de Jaboatão dos Guararapes, os moradores foram convocados para uma reunião, com a finalidade de escolher 4 membros para o Conselho Fiscal. Os 4 membros são escolhidos sem acúmulo de cargo, e os cargos são presidente, vice, secretário e tesoureiro. Presta atenção, não há acúmulo de cargo, e os cargos são presidente, vice, secretário e tesoureiro, ok? Esse é um problema típico de análise combinatória, né? Vamos lá para a questão 2. Questão 2. Então, vamos imaginar o seguinte. Tem 10 pessoas na reunião. 10 pessoas disponíveis. Ok? 10 pessoas disponíveis. Vamos escolher 4 delas. Mas peraí, eu vou escolher 4 delas de que maneira eu vou escolher 4 delas? Eu vou escolher, vamos montar aqui como se fosse uma lista de situações. Eu tenho o presidente, tenho o vice, tenho o secretário e tenho o tesoureiro. Aqui são os cargos. Você pode começar pelo vice, pelo secretário, não importa. O que importa aqui são os cargos. Ok? Vamos supor, por exemplo, que as pessoas que estejam na reunião sejam Abilinho, Bucéfalos, Constantino, Demestalda. 10 pessoas, tá? Vou ficar aqui pontinhos. São 10 pessoas. Estou botando aqui as iniciais dos nomes. E vamos imaginar que eu vou para presidente, eu escolha A. Para vice, eu escolha B. Para secretário, eu escolha C. E para tesoureiro, eu escolha D. Se eu fizer apenas uma mudança aqui nos cargos, colocar presidente B, vice A, e não trocar nem o secretário nem o tesoureiro, essa é uma possibilidade. E essa é uma segunda possibilidade. Então temos aqui, ó, só com a mudançazinha no cargo a gente tem possibilidades diferentes. Certo? Então, cada grupo de 4 forma uma maneira diferente de formar o conselho. Quer dizer, a questão da ordem aqui importa bastante. É óbvio que todo mundo percebe que se eu começar a colocar pessoas, eu mudar uma pessoa, trocar de posição, tem muitas na lista. Então a ideia não é listar, a ideia é
contar. Então vamos contar, usando estratégias de contagem. Como é que a gente vai contar? Lembra? Vamos lá, identifica os eventos. Os eventos são escolha do presidente, escolha do vice, escolha do secretário, escolha do tesoureiro, ok? Quantas são as possíveis escolhas? Vocês podem começar de qualquer um, tá? Vamos começar pelo presidente. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher o presidente? São 10 pessoas disponíveis? Posso escolher 10 maneiras diferentes. Uma pessoa já fica como presidente, não esqueçam, uma pessoa fica como presidente. Já foi escolhida, eu não sei quem. Sobram 9 pessoas para serem escolhidas, afinal, a pessoa que foi presidente não pode ser vice. Para secretário, 8. Para tesoureiro, 7. Princípio multiplicativo, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. A gente já sabe, né, que se fossem só presidente e vice, você faria 10 vezes 9. Como é presidente, vice, secretário, 10 vezes 9 vezes 8. Presidente, vice, secretário, tesoureiro, multiplica tudo. Resultado da multiplicação, rapidinho. 9 vezes 8 dá 72. 72 vezes 7 dá 504. 504 vezes 10 dá 5.040. São 5.040 maneiras de formar o conselho. Possibilidade de conselho. Possibilidades de conselho. Perfeito? Eu ainda posso resolver isso, se vocês quiserem. A gente ainda pode resolver isso aqui usando fórmulas de fatorial. Não é necessário, mas... Lembrando que isso aqui se trata do quê? Se eu mudar a posição, não muda o grupo que eu formo? Então eu tenho um agrupamento com elementos diferentes, um agrupamento simples. Lembre-se que simples não tem a ver com ser fácil ou difícil, simples tem a ver com ter elementos diferentes em cada grupo. Então, agrupamento simples, ordenado. Porque cada vez que eu mudo a posição, eu mudo o tipo de agrupamento. Tem um nome, né, para o agrupamento simples ordenado, a gente chama de arranjo, né? Arranjo simples. Ok? Se vocês quiserem usar a fórmula, arranjo simples de 10 pessoas tomadas 4 a 4. Fórmulazinha, 10 fatorial, dividido pela diferença fatorial. A diferença 10 menos 4, 6 fatorial. Podem ver que vai dar a mesma resposta, né? Se eu resolver essa continha aqui, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, vezes 6 fatorial. Vou parar no 6 fatorial, ao invés de fazer 6, 5, 4, 3, 2, 1, eu vou parar no 6 fatorial. Porque já tem um 6 fatorial aqui embaixo. Eu cancelo 6 fatorial com 6 fatorial. Veja o que é que sobra. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Eu sempre digo que em problemas de arranjo, a gente só usa a fórmula de fatorial se for estritamente necessário. Às vezes a gente tem uma questão com 5 alternativas, e as alternativas estão no formato fatorial, é importante saber a fórmulazinha, tá bom? Fechou a segunda questão? Qualquer dúvida vocês voltam, ok? Vamos para a terceira? Vamos começar a terceira questão agora. A terceira questão pede para que você conte quantos são os anagramas formados pelas letras da palavra vestibular, que começam e terminam com vogal. Opa, mais uma questão de combinatória, né? Questão 3, questão de combinatória. Vamos lá? Presta atenção. A palavra é vestibular. Legal, né? São 10 letras, 10 letrinhas, todas letras diferentes. Fala a palavra Pernambuco, né? Que a gente já fez questão com a palavra Pernambuco. Vamos pegar a palavra vestibular. Então, o anagrama já sabe que é mudar a posição, né? Mudar a ordem das letras na palavra. Então, o que é que são os anagramas? Se eu fizesse uma listinha de anagramas, ele diz ali que tem que começar e terminar com vogal. Então, tem que ser um anagrama do tipo E, V, S, T, B, U, L, A, R, I, por exemplo. Isso é um exemplo de anagrama. Certo? Obviamente, a gente não vai listar todos, né? Questão relativamente simples de resolver. Como é que a gente resolve? Fazer a contagem? Fazer a contagem? São 10 eventos, 10 espaços. O primeiro tem que ser vogal, e as vogais que eu tenho disponíveis, né? Não são todas não, é I, U ou A. São as 4 vogais que eu tenho disponíveis. No começo e no fim. Eu tenho quantas possibilidades para a primeira letra? São 4 possibilidades, qualquer uma dessas. Lembre-se que anagrama eu não posso repetir letra, a não ser que tenham letras repetidas aqui. Mesmo assim, aí seria um anagrama com repetição. Preste atenção nisso. 4 questões, ou 4 vogais, possibilidade da primeira letra. Última letra, eu já escolhi uma vogal, então sobram só 3 possibilidades para cá. E o que é que eu faço com o restante das letras? Não eram 10 letras? Sobraram 8 letras. O que é que eu faço com essas letras? Eu posso permutá-las à vontade, né? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tem uma forma simples de escrever isso, né? Princípio multiplicativo.
princípio multiplicativo, eu posso escrever dessa forma. 4 vezes 3, 4 vezes 3. E essa outra parte que vai de 8 até 1, eu posso escrever 8 fatorial. Você pode escrever, né? 12 vezes 8 fatorial. Não vai inventar de multiplicar 12 por 8 não, tá? Vocês podem multiplicar o 8, você pode fazer o 8 fatorial. Se fosse fazer essa continha, bem rapidinho, vocês podem fazer o 8 fatorial, né? Se fosse fazer o 8 fatorial, vai dar quanto? Vou fazer 6 fatorial dá 720, certo? Sobra o 8 e o 7. 8 vezes 7 dá 56. Aí você multiplica 720 por 56. 720 dá 6 fatorial. E o 56 é 8 vezes 7. Para fazer a conta mais rápido, se quiser fazer, faz devagarzinho, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 12, 42, 43, 10, 36. Somando, 2, 3, 10, 4. E o zerinho que eu deixei. Dá 40.320. O 8 fatorial, tá? Aí eu tenho que multiplicar esse número por 12. Veja como é um número bem grande, né? 4, 6, 0, 8. 2, 3, 0, 4. Soma isso aí. 4, 8, 3, 8, 4. E o zerinho lá. Dá 483.840 anagramas. Das letras, formados pelas letras da palavra vestibular, que começam e terminam com vogal. É anagrama que não acaba mais, né, gente? Então, qualquer dúvida, vocês voltam à questão, voltam o vídeo e dão uma olhadinha. Tudo bem? Vamos lá para a quarta questão agora? Bom, a quarta questão diz assim, são 8 pessoas, entre elas, Al, Bu e Lu. Al, Bu e Lu vão ao teatro, são 3 pessoas entre 8, tá bom? E nesse teatro existem 8 lugares disponíveis e consecutivos, em fileira. Estão alinhados consecutivos em fileira. O número de maneiras distintas como as 8 pessoas podem sentar-se de maneira que esses 3 fiquem sempre juntos. Al, Bu e Lu tem que sempre ficar junto. É uma questão típica de análise combinatória, né? Vamos começar? Então, questão 4. Vamos lá, para a questão 4. Uma questão que vocês já viram, são 8 pessoas, 8 lugares, perdão. São 8 lugares, 8 lugares. Certo? Alinhados e consecutivos. Certo? Então imagine que vocês tenham 8 lugares alinhados e consecutivos. Bom, 3 desses lugares que a gente pode escolher em qualquer posição, tá bom? Lembre-se que esse 3 lugar pode estar aqui, pode ser os 3 primeiros, pode ser os 3 logo depois, 3 logo depois. Eu não preciso fazer tudo isso, eu posso fazer o seguinte, a estratégia da caixinha. Eu coloco Al, Bu e Lu dentro de uma caixinha. E aí, ao ficar dentro da caixinha, eu tenho 2 coisas para contar, não esqueçam. Primeiro, dentro da caixinha. Imagine dentro da caixinha. Dentro da caixinha. O que é que eu posso fazer com Al, Bu e Lu dentro da caixinha? Que a caixinha vai poder mexer à vontade. Eu posso fazer Al, Bu e Lu mexerem dentro da caixinha. Então, 3 possibilidades. 2, 1. 3, porque eu posso escolher Al, Bu e Lu para essa primeira posição. Sobram 2 posições para a segunda. E 1 posição para a última. Dentro da caixinha, a gente pode usar fatorial, né? A gente diz dentro da caixinha. Ordem dentro da caixinha. Perfeito? Tranquilo, né? Ordem dentro da caixinha, 3 fatorial. Só que agora a gente vai fazer o seguinte. Lembra que eu disse a vocês que não são 8 pessoas? Eu não posso mover as pessoas? Mas nós colocamos Al, Bu e Lu dentro de uma caixa. Então eles estão fixos dentro dessa caixa. Então vamos fazer o seguinte, vamos contar como se eles fossem uma pessoa só. A caixinha fosse uma pessoa só. Aí eu teria mais uma pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Lembre-se que a caixinha com Al, Bu e Lu, que são 3 posições que elas ficam juntas, a gente pensa como se fosse uma pessoa só. E não seriam 6 lugares onde eu poderia mexer com essas 6 pessoas? De que forma a gente pode mexer em 6 lugares? Imaginem 6 lugares. Um dos lugares a gente está chamando de caixinha fixa. Seria o quê? Eu tenho 6 possibilidades, são 6 pessoas. 5, 4, 3, 2, 1. Então a gente poderia ter feito isso aqui. 6, 5, 4, 3. Bom, eu vou apagar aqui. Melhor colocar aqui. Seriam 6 pessoas, eu estou contando isso aqui como uma, são 6 pessoas. Então eu faço 6 fatorial. E aí eu posso deixar a resposta 3 vezes 6 fatorial, né? 6 fatorial.
Ou eu posso simplesmente resolver, né? Vamos resolver? Dá quanto isso aqui? 3 fatorial dá 6. 6 fatorial dá 720. Se fizer a continha, dá 12. 42 com 1, 43. Dá 4.320 possibilidades de arrumar 8 pessoas, de forma que 3 delas sempre fiquem juntas. Albu e Lu estão sempre juntos. Tudo bem essa questão? Ok, gente. A questão agora, ok? Vamos lá. O motorista de um automóvel dirigindo em direção à Universidade Federal Rural avistou um quebra-molas a 100 metros. Então, peraí, eu tenho um esqueminha nessa quinta questão. Vamos fazer um esqueminha, né? Vamos fazer uma figurinha que sempre ajuda, né? Tem um carrinho que começou uma frenagem aqui nesse ponto. Esse ponto a 100 metros. A 100 metros de uma lombada. Então, vou botar aqui a lombada. Então, ele começa a frear aqui nesse ponto, ok? O que foi dito é que no primeiro trecho de frenagem, ele freia 40 metros. Tudo bem? Aí o que é que acontece? Logo depois, ele faz uma segunda frenagem. Essa segunda frenagem vai ser de 2/5 da frenagem anterior. Se eu chamar essa aqui de A1, já consegue identificar um termo de uma sequência numérica, né? O segundo termo vai ser 2/5 de 40. Como é que a gente faz 2/5 de 40? 2/5 vezes 40. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 2 dá 16 metros. O que é que significa? Significa que nesse outro trecho aqui, ó, foram 16 metros. Mas aí, a terceira frenagem, ela já ocorre a 2/5 de 16. 2/5 de 16 é só multiplicar. Vai dar 32. 32 dividido por 5 dá 6,4 metros. Só fazer a continha. 32 dividido por 5 dá 6,24. Ok? 6,4 metros. Pensem comigo. Se está ocorrendo uma terceira frenagem, e essa terceira frenagem foi de 6,4 metros. Vocês já estabelecem uma multiplicação sempre por 2/5, correto? Uma multiplicação sempre por 2/5. Claro que a gente não identifica aqui a quantidade de frenagens que foram feitas, mas já podemos identificar uma sequência em progressão. E qual é o tipo de progressão aqui? Nós temos uma progressão geométrica. Ué, professor, mas por que progressão geométrica? Porque nós temos uma constante, né? Uma constante multiplicativa. Por exemplo, o corona, uma das características do corona é crescer de maneira exponencial. Se nós fôssemos colocar um modelo matemático ideal, poderíamos criar uma constante, né? Tentar identificar uma constante aproximada e verificamos que à medida que esse valor vai multiplicando por essa constante, ele pode ir aumentando ou ele pode ir diminuindo. Nesse caso aqui os valores estão diminuindo. O corona está aumentando de maneira absurda, né? Então, você está aumentando porque você está multiplicando por números maiores que 1. Toda vez que eu multiplico um número por um número maior que 1, ele fica maior. O resultado fica maior. Aqui eu estou multiplicando por 2/5. 2/5 não é menor que 1, então os resultados vão ficando menores. Aí é que a gente identifica uma progressão geométrica decrescente. Vamos imaginar agora o texto. O texto diz o seguinte. O texto diz que ele vai continuar fazendo frenagem até parar. Só que ele não diz em que momento. Ele só diz que vai até parar. Eu não sei quantas frenagens vão ocorrer. Então a gente vai subentender que isso aqui é uma sequência infinita. Mas, professor, como uma sequência infinita se ele vai parar? Uma sequência infinita porque eu não tenho a menor ideia de quantas frenagens ele vai fazer até parar. Interessante que existe um paradoxo, né? Mesmo tendo infinitos termos aqui, eu não sabendo quantas frenagens vão ocorrer, acontecendo 100 frenagens, 200 frenagens, 1000 frenagens, eu consigo calcular o limite da soma de todas essas distâncias percorridas na frenagem. A gente chama isso aqui de limite da soma dos termos de uma PG decrescente finita. Tem até como fazer, né, esse limite, né? O limite da soma de termos de uma PG infinita decrescente. Imagine que nós temos uma sequência que converge, né? Ela converge para um valor em particular. Esse valor em particular é o limite. Se eu imaginasse que eu tivesse uma quantidade limitada de termos, 10 termos, 20 termos, 30 termos,
nós teríamos uma sequência que é possível ser calculada a sua soma. No caso de uma sequência, mesmo que ela não tenha uma quantidade finita de termos, eu consigo calcular o limite se ela convergir para um limite possível. Imagine que cada um desses termos fossem cada vez maiores, então eu teria uma série divergente. Isso aqui é uma série que a gente chama de série convergente. Mas aí, sem mais delongas, se eu tiver uma soma finita, eu consigo fazer o último termo, e a quantidade de termos. A quantidade de termos vai para infinito e o último termo vai para zero. Imagina que as frenagens que vão ocorrendo aqui vão ficando cada vez menores, que a última seria próximo de zero. A gente vai ter uma expressão que seria essa aqui, a soma, primeiro termo, 1 menos a razão. Não cabe aqui eu ficar discutindo as fórmulas de soma, tá? Seria interessante depois a gente fazer um comentário um pouco mais forte sobre isso. A gente vai usar essa expressão aqui para limite de uma soma dos termos de uma PG decrescente finita, beleza? Só substituir. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo da sequência, 40, 1 menos a razão. Quem é a razão? 2 quintos. Fazendo a continha, 40, fica 3 quintos aqui, ó. 5 vezes 1, 5, 5 menos 2, 3, fica 3 quintos. Divisão de frações, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então 5 vai multiplicar pelo 40, vai ficar 200 sobre 3 metros. Lembre-se que isso aqui é essa distância, né? Vamos lá. Seria o limite o limite aqui, ó. Esse limite aqui, que ele diz que é 200 sobre 3 metros. Dá aproximadamente, bom, dá 66,66666. A gente vai dar uma dízima, né? A gente pode colocar aproximadamente 67 metros, tá? Foi uma questão de aproximação. A pergunta é a seguinte: a que distância do quebra-molas o veículo vai parar? Eita, mais um detalhezinho. O que eu calculei aqui não foi a distância da parada até o quebra-mola. Não. Eu calculei todas as frenagens. A soma de todas as frenagens deu aproximadamente 67 metros. Então todo mundo já entendeu que se o tamanho todo dá 100 metros, presta atenção, se o tamanho todo dá 100 metros, essa distânciazinha aqui é a distância da frenagem até parar. De onde eu parei até a lombada. Se aqui são 67 metros, aqui vai dar aproximadamente 33 metros. É claro que você pode colocar a resposta de duas formas diferentes, né? Você pode fazer assim, né? 100 menos os 67 dá os 33 metros, aproximadamente. Correto? Ou você pode fazer isso em frações, depende da resposta, né? Você pode fazer assim, 100 menos 200 terços. Quanto é que é 100 menos 200 terços? Subtração de frações, pessoal. Repete o denominador, 3. 3 vezes 100, 300. 300 menos 200 dá 100. Dá 100 terços de metro. Você pode botar a resposta assim, pode botar a resposta aproximada assim. Tudo bem para vocês? Fechou? Então, quinta questão, ok. Vamos ver, pessoal. Um atleta fez vários lançamentos de dardo e um fato interessante foi que a cada vez a distância alcançada pelo dardo aumentou em 2 centímetros. Se ele fez 30 lançamentos e o alcance do último deles foi de 15 metros, quantos metros foram alcançados no terceiro lançamento? Então, mais um probleminha que identifica uma situação bem particular, né? Questão 6, que é uma questão que envolve, vamos ver, sequência numérica. Ele não diz qual foi o primeiro lançamento, ele só diz o seguinte, olha, à medida que eu vou fazendo lançamentos, tá aqui o bonequinho, então ele vai lançando o dado. Bom, atentei para o dado, né? Bem bonitinho o dado, vai lá. Ok? Então, o que é que acontece? Ele vai, faz um lançamento, ele não diz de quanto é que é esse lançamento, ocorre um primeiro lançamento, ok? Depois ele vai fazer um segundo lançamento. Esse segundo lançamento vai aumentar em 2 centímetros. 2 centímetros aqui, ok? Depois ele vai fazer um terceiro lançamento, esse aqui é o segundo lançamento, esse aqui é o segundo lançamento. O terceiro lançamento, tem esse aqui, né? Mais um pedacinho. Esse aqui, 2 centímetros. Aí o que é que vai acontecer? Mais 2 centímetros. Então, esse aqui já é o A3. Então, o que é que está acontecendo? Tem o primeiro lançamento, aí tem o segundo lançamento, que é igual ao primeiro, mais 2 centímetros. O terceiro lançamento, que é igual ao segundo, mais 2 centímetros. E aí vai.
Você nota que você está acrescentando sempre 2 centímetros em cada lançamento novo. Tudo bem? Se você acrescenta 2 centímetros em cada lançamento novo, você já identifica isso aqui como uma progressão. É uma sequência em progressão. E que tipo de progressão é essa, pessoal? Uma progressão aritmética. Mas, professor, por que uma progressão aritmética? Porque está acrescentando sempre uma constante aditiva, né? Uma constante de 2 centímetros. Aí o texto continua, né? Ele diz o seguinte, ele diz que se ele fez 30 lançamentos, então imagine que ele vai fazer 30 lançamentos, tá certo? E que o alcance desse último lançamento foi de 15 metros. Então esse lançamento, esse último lançamento aqui ele deu, foi de 15 metros. Aí ele pergunta quantos metros foram alcançados no terceiro lançamento. Então, bom, eu não tenho a menor ideia de quanto foi o primeiro lançamento, quanto é que foi o segundo, quanto é que foi o terceiro, mas eu sei o 30º. Uma coisa interessante sobre as sequências em progressão aritmética é a lei geral, né? Você pode colocar, obviamente, em função do primeiro termo, né? O A30 vai ser igual a 1, mais a quantidade de razões até chegar no 30º, seriam 29 razões. Essas razões são os 2 centímetros. É bom lembrar que, como aqui está em metro e aqui está em centímetro, por favor, né? Transforma esses 2 centímetros em metros, vão dar 0,02 metros. Todo mundo sabe, ou deveria saber, né? Que 1 metro são 100 centímetros. Então, quando eu quero transformar de centímetro para metro, é só dividir por 100. Tá certo? Vou multiplicar por 10, a potência 10 a menos 2, que vai dar a mesma coisa. Só correr casas para a esquerda. 2 casinhas para a esquerda. Por que em metros? Se você não atentar a isso, você vai misturar metro com centímetro. Por favor, não misturar as unidades medidas de comprimento. Se vai usar metro, usa metro. Se vai usar centímetro, usa centímetro. Estou fazendo tudo aqui em metro. Então, se eu começo do 30º, se eu quero calcular o 30º termo de uma sequência em progressão aritmética, eu conto a partir do primeiro e vejo 29 razões. Mas ele não quer o primeiro termo. Por que eu tenho que me amarrar no primeiro se ele quer o terceiro? Eu posso trocar aqui, em vez de ficar em função do primeiro, pode ficar em função do terceiro. Mas se ficar em função do terceiro, quantas razões eu preciso até chegar no 30º? Em vez de 29 razões, vão ser 27 razões. Em vez de 29, 27. Muda isso aqui. Eu troquei o primeiro termo pelo terceiro, e aí a quantidade de razões que eu vou ter que somar, né? Somando 2 centímetros, 2 centímetros. Quantos 2 centímetros eu vou ter que somar até chegar no 30º termo? A partir do terceiro, 27. E aí ficou mais fácil a questão, né? Ele quer que você calcule o terceiro. Quem é o 30º? 15. Quem é o terceiro? Você não sabe. 27 vezes a razão. Lembre-se que a razão eu vou usar em metros. 0,02 metros. Fazendo a continha, 15 a 3 mais 27 vezes 0,02. 27 vezes 2 dá 54. Mas tem 2 casas decimais. Conta 2 casas decimais. Quem vai ser o terceiro termo? Vamos lá, facilzinho. É só subtrair o 15. Põe a vírgula, 2 zerinhos, menos 0,54. Está somando ou subtraindo? Dá 6, dá 4, dá 4, dá 1. 14,46 metros. Tudo bem? Sem precisar calcular o primeiro termo. Não precisa calcular o primeiro termo. Então, qual foi o terceiro lançamento? O terceiro lançamento foi de 14,46 metros. Então, finalizou a lista de exercícios, né, o que eu chamei de simulado. A gente se vê na próxima. Até logo, pessoal.